Plenário aprova as duas primeiras medidas provisórias de Temer que perderiam a validade nesta quinta-feira. Senadores repudiam a agressão contra Vanessa Graziotin. ANAC e empresas aéreas pedem o fim do limite ao capital estrangeiro na aviação. E Comissão de Direitos Humanos discute problemas do metrô do Distrito Federal. Olá, estes são os destaques desta edição. O Senado começou nesta quinta-feira o esforço concentrado do período eleitoral. As duas primeiras medidas provisórias editadas pelo governo de Michel Temer, ainda como presidente interino, foram aprovadas no último dia de validade. Mudanças na estrutura dos ministérios e estímulo às parcerias público-privadas. A sessão não foi tranquila. Os oposicionistas não queriam apreciar as matérias. Eles argumentaram que, por um acordo estabelecido em 2013, as medidas provisórias não poderiam ser votadas nesta quinta-feira. O acordo prevê expressamente que a medida provisória só será apreciada após a segunda sessão deliberativa ordinária de sua leitura. O único motivo para que não tenham ocorrido as duas sessões deliberativas ordinárias entre a leitura e a votação dessas medidas provisórias foi, sem dúvida, o calendário excepcional que definimos por conta das eleições municipais. Porque fosse em período normal, teríamos a primeira sessão na quinta-feira, 1º de setembro, e a segunda na terça-feira, 6 de setembro. Não participei de nenhum acordo que foi feito, não fui consultado sobre isso e acho muito ruim a maneira como nós estamos começando esse novo período. Quer dizer, mudado o governo agora, muda a regra do jogo, de como se fazer as coisas aqui no plenário. Só para discutir e votar a MP 726 foram quase 3 horas. Essa nova composição do Poder Executivo Federal racionaliza a estrutura dos ministérios e vai atendendo exatamente os anseios de uma gestão pública, conforme o presidente Michel Temer e sua equipe têm apregoado, capaz de corresponder às necessidades e os apelos que nós mesmos fazemos na casa em relação a uma administração mais enxuta, mais objetiva e mais eficiente. Todo mundo sabe que essa redução de ministérios, a gente sabe aqui, não vai trazer economia alguma. O que foi extinto de cargos com a junção do Ministério da Previdência e o do Trabalho ao Ministério da Fazenda? Falem aqui, não foi extinto nada, as estruturas permaneceram. O que mudou foi a orientação. Em vez de uma previdência social que é a base desse estado de bem-estar social nosso, estão vinculando com o Ministério da Fazenda para desmontar o sistema de previdência social. Com as criações e fusões, o número de ministérios passa de 23 para 20. O novo Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, incorpora o desenvolvimento agrário. O Ministério da Ciência e Tecnologia recebe o Ministério das Comunicações. 3 secretarias que tinham status de ministério também se juntam a outras pastas. É o caso do Ministério dos Transportes, que inclui nas suas atribuições as secretarias de Portos e de Aviação Civil. Uma das mudanças mais polêmicas é a transformação da Controladoria Geral da União em Ministério da Transparência. A medida foi aprovada com 44 votos favoráveis e 6 contrários. Em seguida, foi a vez de analisar a MP que institui o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Se trata de parceria público-privada nos setores de infraestrutura, onde nós precisamos desesperadamente de recursos, uma vez que o Estado não tem recursos para bancar sozinho aqueles investimentos que nós precisamos para desenvolver o país, em ferrovia, rodovia, aeroportos. Nome pomposo, bonito, PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, mas, na verdade, é uma nova edição do Programa Nacional de Desestatização dos Governos, FHC. Programa esse que promoveu a privataria no Brasil, vendendo a Vale e outras empresas tão importantes a preço de banana. E com 44 votos a favor e 5 contra, a MP 727 também foi aprovada.
O plenário aprovou também as indicações de novos embaixadores que vão representar o Brasil na Alemanha, em Angola, na Turquia e na Áustria. Tomou posse no plenário o senador José Gonzaga Sobrinho, que adotou o nome parlamentar DECA. Ele é suplente do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, que se licenciou por 4 meses. Durante a licença, a liderança do partido será exercida pelo senador Paulo Bauer. Também tomou posse no mandato o senador Gilberto Pizello, suplente de Assir Gurgax. Os senadores prestam apoio em plenário à senadora Vanessa Graziotin, que foi vítima de uma agressão durante o desembarque de um voo de Brasília a Curitiba no dia da votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo a senadora, ela foi hostilizada por um grupo de passageiros a favor do impeachment. Quando pegou o celular para gravar os xingamentos, o advogado Paulo Henrique da Rocha Loures tentou impedir a gravação e acabou agredindo a senadora. Comecei a gravar, foi quando ele viu que eu estava gravando e avançou contra mim para pegar o telefone. Como ele não conseguiu arrancar o telefone da minha mão, ele me puxou com muita força, acabou que o meu cabelo é longo também, acabou pegando o meu cabelo, bati a cabeça, assim, num ato lamentável. Lamentável, imediatamente quando os passageiros, a aeromoça, conseguiram me tirar das garras daquele louco, eu pedi providência da tripulação. Estava na aeronave também um delegado da Polícia Federal, que da mesma forma conversou com a tripulação, e foi chamada a Polícia Federal. Ele foi encaminhado, ficou um tempo lá, mas na sequência foi solto. Os senadores se mostraram preocupados com o aumento de agressões que os parlamentares vêm sofrendo em função do atual momento político. Eu também fui agredido, senhor presidente, quando eu desembarquei no aeroporto de Aracaju, juntamente, como disse o senador Valadares, com o deputado Jones. Eu também fui agredido, não só verbalmente falando, não só com palavras, mas fisicamente também. Fiz como fez a senadora Vanessa Graziotin. Prestou queixa, Polícia Federal, Polícia Civil, porque o manto da democracia não pode encobrir, senhor presidente, de forma nenhuma, agressões nem covardes neste país. Eu quero manifestar a minha absoluta solidariedade à Vossa Excelência, mas manifestar também a minha preocupação para que os brasileiros de todas as matizes ideológicas entendam que nesta casa se pratica democracia e que ninguém tem o direito de fazer aquilo que não é correto. A indisposição pessoal, a provocação pessoal, isso não é democracia, isso não é o que nós aconselhamos. Não existe um senador que esteja de acordo ou não esteja revoltado e indignado com o que aconteceu com a senadora. Mas eu gostaria também, pelo que li nos jornais, a nossa solidariedade ao senador Cristóvão, porque eu li nos jornais que neste fim de semana foram à porta da sua casa, grupos de manifestantes à porta da sua casa, onde ele estava com sua família, fazer manifestações contra o senador por ele ter tido esse voto ou aquele voto. O presidente Renan Calheiros informou que a Polícia do Senado já ofereceu denúncia ao Ministério Público e pediu também a atuação da Advocacia da Casa no processo. Que adote as providências legais para garantir a punição do agressor e a devida reparação à honra de Vossa Excelência e dessa casa. O presidente do Senado, Renan Calheiros, informou que neste período de campanhas eleitorais nos municípios, o Senado deve fazer sessões deliberativas nos dias 12, 13 e 21 de setembro. Renan Calheiros também comunicou ao plenário a decisão de arquivar pedido de impeachment contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Renan considerou a denúncia carente de justa causa e baseada em especulações de matérias publicadas na imprensa. O pedido foi feito pelo estudante de direito Fernando Bispo de São Paulo, com o argumento de que o magistrado teria cometido crime de responsabilidade ao admitir o fatiamento da votação do impeachment de Dilma, o que permitiu a manutenção dos direitos políticos da ex-presidente. O Código Brasileiro de Aeronáutica foi criado há 30 anos, numa época em que havia pouco tráfego aéreo. Uma comissão especial de senadores está analisando o projeto de lei que atualiza o código. Nessa quinta-feira, os senadores debateram a presença do capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras.
De acordo com o Código de 1986, ainda em vigor, o limite máximo ao capital externo é de 20%. Mas a necessidade de atrair investimentos e a melhoria do atendimento aos usuários surgem como argumentos para a retirada das barreiras ao dinheiro que vem de fora. O novo código está sendo debatido por representantes de diversos setores numa comissão especial. O Brasil ele tem pouca poupança doméstica hoje, o que encarece os investimentos. Então, o capital estrangeiro nós julgamos que seria uma forma mais efetiva de aumentar a concorrência no setor. O setor que vem com prejuízos bilionários desde 2011. As empresas estão tendo dificuldades na alavancagem de investimentos de recursos e o capital estrangeiro viria em socorro ao setor, inclusive, nesse momento. Nós somos a favor da retirada da restrição do capital estrangeiro, porque nós entendemos que a aviação é um negócio como qualquer outro. Hoje no Brasil só tem empresários brasileiros, as empresas são todas brasileiras e nós temos uma grande redução. Desde que começou a queda de demanda, as empresas brasileiras no conjunto já devolveram 60 aviões, né? Sindicato dos aeronautas, empresas e governo concordam que mesmo com a retirada dos limites, o capital estrangeiro deve ser regulamentado. O presidente da comissão mantém o compromisso de aprovar o novo código ainda este ano. Vamos entregar até outubro para que a comissão, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, aprove num tempo mais rápido, que a gente leve para o plenário ainda no mais tardar novembro, para que a gente aprove esse novo marco regulatório da aviação brasileira. O prazo para apresentação de emendas ao projeto de lei termina no dia 30 de setembro. Os problemas do metrô do Distrito Federal, que enfrentou uma greve que durou mais de 2 meses este ano, foram tema de audiência na Comissão de Direitos Humanos. Representantes do metrô, sindicalistas e estudantes participaram do debate. Inaugurado em 2001, o metrô do Distrito Federal é o 5º maior em extensão do Brasil, com 42 quilômetros. Atende diariamente mais de 130 mil usuários, mas vem enfrentando uma série de dificuldades. Para o senador Hélio José, autor do requerimento da audiência pública, o metrô apresenta déficit de 1.400 funcionários, além de trens sucateados e as obras para expansão das estações paralisadas. Já o Sindicato dos Metroviários alega que o metrô precisa de mais funcionários para melhorar o atendimento. Segundo eles, essa foi a principal reivindicação do movimento grevista. O que os metroviários querem é a convocação dos aprovados no concurso. Esta é a única solução. Os poucos empregados que temos, eles se desdobram em atuações, arriscando a sua própria vida, a sua segurança, a sua saúde, para que possa prestar o melhor serviço à população, mesmo dentro de um cenário absolutamente caótico. Os participantes da audiência pública concordam que o metrô pode ser a solução para o transporte público no DF. Para o diretor administrativo da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, no entanto, atualmente a lei não permite que sejam feitos mais investimentos. Caso o Legislativo encontre algum mecanismo com o Judiciário para que a lei de responsabilidade fiscal seja flexibilizada, é claro que isso vai encaminhar diversas possibilidades. Nós não contratamos os concursados em função da lei de responsabilidade fiscal. O senador Hélio José disse que o debate vai continuar. Eu estou determinando aqui que essa sessão vai ser prorrogada, ela não vai ser extinta hoje, tá certo? Porque a gente vai continuar esse debate por causa da importância desse debate para o Distrito Federal. Foi promulgada nesta quinta-feira a emenda à Constituição que prorroga até 2023 a chamada DRU, a desvinculação de receitas da União. A emenda permite que a União possa utilizar como quiser até 30% do que arrecada com impostos e contribuições sociais federais. Hoje, esse percentual é de 20%. A medida também vale para estados e municípios que vão poder destinar para as outras áreas recursos que hoje têm um gasto vinculado pela Constituição Federal. A Comissão de Agricultura vai ao sul do país discutir a cadeia produtiva da maçã.
O encontro será no Centro de Eventos de São Joaquim, em Santa Catarina. O estado produz metade de toda a maçã do país. A Comissão de Agricultura vai ouvir a opinião de pomicultores, pesquisadores e representantes do poder público sobre os problemas do setor e discutir estratégias para aumentar o consumo brasileiro. O seminário sobre a maçã está marcado para começar às 14h desta sexta-feira. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até a próxima.